A paz do Senhor Jesus. Como se dará a ressurreição dos mortos? Efésios capítulo 5, versículo 14. Diz assim: Pelo que diz, desperta, ó tu que dormes, e levanta-te dentre os mortos, e Cristo te esclarecerá. Pelo que diz, desperta, ó tu que dormes, e levanta-te dentre os mortos, e Cristo te esclarecerá. Como que se dá a ressurreição dos mortos? Quando aquelas pessoas que estão frias na fé, estão mortos espiritualmente, não têm mais desejo de buscar a Deus, não têm mais desejo de adorar a Deus, estão frias, estão mortas espiritualmente. Quando essas pessoas elas ressuscitam. Como que isso acontece? Elas precisam ter Cristo vivo dentro delas. Infelizmente, muitos que estão saindo do sistema religioso doutrinal não têm buscado estar com Cristo. Então muitos falam de Cristo da boca para fora, mas o coração não deseja falar das coisas de Deus. O coração não deseja pregar. O que acontece? São pessoas que fizeram parte de denominações, viram coisas erradas, saíram das denominações, mas muitas dessas pessoas estão frias na fé, não têm desejo de pregar o evangelho, e algumas acreditam que não tem chamado para isso. Por quê? Porque não sente aquele desejo de pregar. Mas a verdade não é porque a pessoa não foi chamada a isso. Ela não sente, não é porque ela não foi chamada, ela não sente porque ela não ora como deveria orar. Ela não se afasta das coisas do mundo como deveria se afastar. Ela está morta espiritualmente ou doente espiritualmente. E como que acontece a ressurreição dos mortos? Quando tem um arrependimento verdadeiro dos pecados e há uma conversão genuína, verdadeira. Quando se alimenta diariamente de Cristo, e alguns não querem, mas precisam assumir um compromisso de pregar o Evangelho. Muitos não tomam essa responsabilidade para si. Muitas pessoas não tomam a responsabilidade de pregar o Evangelho. Muitas pessoas só querem ouvir mensagens, mas não querem professar, não querem, digamos, comprar a briga. Por quê? Porque estão mortas espiritualmente, não tem força para pregar, não tem força para louvar, não tem ânimo, não tem vontade, não tem desejo. Não está aquilo no coração dela grande, aquela coisa forte para ela pregar, para ela anunciar Cristo. Por quê? Porque as coisas do mundo tomam conta. O trabalho, estudo, família, passeio, comida, tudo que é desse mundo, menos a obra do Senhor. Então muitos não assumem um compromisso próprio e por causa disso o evangelho na vida dessas pessoas fica infrutífero. Alguns até acreditam estar vivendo a palavra, estar vivendo a vontade de Cristo, mas não estão. Estão mortos espiritualmente, estão acabados, não têm força para pregar, para anunciar. Por quê? Porque não tem o Cristo vivo. É necessário converter a Cristo, é necessário aceitar o Espírito de Jesus, é necessário adorar a Cristo, reconhecer Jesus como Senhor e Salvador e se entregar para Jesus. É necessário se entregar para Cristo, honrar a Ele, dar glória a Ele, passar a engrandecer a Ele, viver para Ele. Não é viver de acordo com a vontade própria, mas de acordo com a vontade de Cristo. Ela tem que fazer as coisas para a glória dEle, honrando a Ele, dando glória a Ele, louvor a Ele, engrandecer a Jesus, se voltar para Cristo verdadeiramente. Porque muitos falam que estão em Cristo, mas não é pelo Espírito, é da carne, é só emoções, mas não é algo que a pessoa realmente sente e crê. Porque se fosse, o Espírito de Cristo ia se apossar dessa pessoa e geraria no coração dela desejo dela servir a Deus, desejo dela pregar o Evangelho. A pregação do Evangelho foi uma ordenança que Cristo deu. E a gente encontra isso na Bíblia.
aonde nós podemos encontrar que os discípulos deveriam pregar? Olha o que diz em Marcos, capítulo 16, no versículo 15. Marcos 16, 15. E disse-lhes: ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda a criatura, a toda criatura. E disse-lhes: ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Então Deus, Ele quer o quê? Que seus discípulos preguem o evangelho a toda criatura. Algumas pessoas podem pensar, mas Ele falou isso para os discípulos lá, João, Pedro, Tiago. Sim, mas quem é discípulo hoje? Não tem que obedecer a Ele também? Porque se eles eram discípulos, tinham que anunciar, por que os discípulos de hoje não têm que anunciar? Ah, mas eu não sinto chamado para isso. Não sente porque está orando pouco, está se entregando pouco. O Cristo vivo não está sendo o centro da vida dessa pessoa. Então, como Cristo não está sendo o centro da vida dessa pessoa, ela não sente o desejo de exaltar ao Pai com a pregação. Ela se omite. O que é omissão? Omissão é quando a pessoa ela não fala nada. Ela fica ali no canto dela e fica ali. E ela está sendo omissa. E a omissão, dependendo da situação, é um pecado. Dependendo da situação, a omissão é um pecado. Jesus disse, e disse-lhes, ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Muitos estão mortos, estão mortos, não conseguem, está travado, mente engessada, está frio na fé, está morto. Por quê? Porque Cristo não está sendo o centro da vida dessa pessoa. Ela não se converteu verdadeiramente, ela não se volta para Cristo. Ela não se permite Cristo reinar na vida dela. Ela não foca a mente dela em Cristo, porque tem preocupação com o trabalho, com o estudo, com arrumar dinheiro, com alguma coisa. Quando ela vai pensar em Cristo, ela já pensa no lugar onde ela tem que ir. Ela já pensa como arrumar tal dinheiro. Ela já pensa numa situação física que ela tem que resolver, num lugar que ela tem que ir, pegar um objeto, falar com alguém, resolver uma situação. Ela não se foca para Cristo. Ela não consegue ver Jesus pela fé reinando com o Pai. Ela não olha para Cristo vivo, ela não exalta Ele. A mente dela não está nisso. Ela se volta para as coisas do mundo. Como ela se volta para as coisas do mundo, ela não vai ter desejo de pregar. Então não é que ela não foi chamada para pregar, é porque ela está longe de Cristo. Quando a pessoa ela tem Jesus, a pregação do Evangelho se torna uma consequência. Quanto mais ela se busca não. Quanto mais ela busca a Deus, corrigindo, quanto mais uma pessoa busca a Deus, o que acontece? Ela se enche de Deus quando ela busca Deus em espírito e em verdade. Mas muitos não fazem isso. Por quê? Porque, infelizmente, volta-se para o mundo. Volta para o mundo. Você começa a falar de Deus com uma pessoa assim e ela não consegue ficar na Bíblia, ela não consegue ficar com a mente nas coisas de Deus. Rapidamente, ela já está falando de uma coisa do mundo, sobre um filme, sobre um trabalho, sobre um concurso público, sobre algo que tem que resolver, sobre a família dela. Ela não se volta para as coisas de Deus. A mente da pessoa não consegue. Ela está morta espiritualmente. Ela está escrava do quê? Do mundo. Ela não se desprende. Ela não olha para Cristo. Consequentemente, a unção de Deus não flui na vida dela. Ela não sente alegria para buscar a Deus, para se dedicar, porque está morta espiritualmente. Então, como é que os mortos vão ressuscitar? Efésios 5,14. Olha o que diz lá. Efésios 5,14. Pelo que diz, desperta, tu que dormes, e levanta-te dentre os mortos, e Cristo te esclarecerá. Levanta-te, que Jesus ele vai te trazer uma ressurreição. Ele vai te levantar, ele vai te dar força. Mas tem que abrir mão do mundo. Não adianta servir a Deus e se dedicar para o mundo. Olha o que diz nas cartas de João, o apóstolo
que tinha comunhão com Cristo, vai dizer em 1 João, no capítulo 2, do versículo 15 ao 17, não ameis o mundo, nem o que no mundo há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Então, quando a pessoa se dedica mais ao mundo do que para Deus, ela ama, Deus vai começar o que? Se afastar, porque o amor do Pai não está. Não ameis o mundo, nem o que há no mundo, nem o que no mundo há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, não é do Pai, mas do mundo. E o mundo passa, e a sua consciência, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Então, Deus, ele quer uma adoração exclusiva. É preciso abrir mão do mundo. Então, se a pessoa está morta espiritualmente, ela tem que abrir mão do mundo, ela tem que se converter, ela tem que se voltar para Deus, para que ela tenha força de pregar e cumpra a vontade de Deus, que é essa, de anunciar o Evangelho, né? Então, essa é uma mensagem de Deus, que o Senhor possa estar trazendo esclarecimento a você. Pelo que diz, desperta, ó tu que dormes, e levanta-te dentre os mortos e Cristo te esclarecerá. Assume um compromisso com Cristo para pregar o Evangelho. Não se acovarde não. Assuma um compromisso para pregar o Evangelho. Que Deus abençoe. A paz do Senhor.